3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, e eu quero me desculpar, porque no episódio passado eu não mandei um alô pra você que nos assiste. Indesculpável isso aí. Você tá querendo causar discórdia. Mande um salve. Desunião. Um salve. Já que vocês... E também eu quero pedir perdão, porque no episódio passado eu não fiz outra coisa, que é... Tudo bem, Isaac Rezende? Eu te perdoo por todos os seus crimes cometidos outrora. É que semana passada tá meio avoada, né? Verdade. Só semana Já passada. pousou? Não. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Beleza, vamos para mais um episódio, 4º episódio, para você que nos assiste, para você que nos ouve, tá acompanhando pelo podcast ou acompanhando também através das ondas do seu rádio aí, na Rádio Novo Tempo, ou através do site novotempo.com/contracultura. Bianca, a gente chegou a 200 mil downloads. Peraí, sério? 200 mil downloads? Desculpa te informar isso. Sem campanha ainda, hein? Sem fundo partidário. 200 mil downloads! Olha, eu já perdi a conta de quantos a gente já foi pro ar. Quantos aí? Esse aqui é o 128. 128. Já uma caminhada boa aí, viu? Caminhada boa. O Contra a Cultura já completou 2 anos. E meio, né? E meio, quase 2 Vai anos lá. e meio. Quase 2 anos e meio. Muita bênção, muito aprendizado, Graças muita a Deus, conversa, que bom. risada, choro também, algumas Choro. discussões. E aí, tamo aqui. Tamo firme e forte. Para juntos estudarmos a palavra de Deus. 4º episódio dessa nossa série, Venha a Nós o Teu Reino. A gente está falando sobre unidade, né? Unidade em Cristo. O que significa essa unidade? O que é essa unidade? Como na prática, como na prática a gente aplica, né, essa unidade, vive nessa unidade. E hoje, irmãos à obra. Irmãos à obra. Como assim, Mayara Costa? Não estou fazendo aqui propaganda de um certo programa de TV. Não estamos né? sendo pagos para Não isso. estamos sendo pagos Embora para o salário Discovery, da Mayara né? seja acima dos 30 mil reais. Assim, é 31,5 para ser exato, né? Mas, irmãos à obra, nós vamos ver que, dando sequência ao que nós já estudamos no episódio passado, sobre a oração de Cristo e o que ele espera dos seus representantes. Então agora, irmãos à obra mesmo, porque essa oração que Jesus fez, ela não pode ficar no papel ou ela não pode ficar no ar. Ela tem que ir para a prática. Então agora a carta de Paulo aos Efésios vai nos mostrar quais são as obras, né, que nós, irmãos, devemos ir, que é que Cristo espera de nós em relação à unidade em algumas áreas de atuação. Sim. Segredo, né? O segredinho. Qual que é a grande base? Então, como a gente viu lá na oração sacerdotal de Cristo no último episódio, ele deseja que a glória do Pai, que foi manifesta no Filho, agora se manifeste em nós. E aí, como a Mara falou, né? Como é que a gente faz isso na prática? Porque na prática Claro que o na bicho prática, pega, né? assim, eu vou dar um resumo então aqui, a gente depois discute tudo. Certo. Resumo da obra. Na prática, o que Jesus é que a gente se afaste, né, das pessoas, vá para um mosteiro para não pecar e fique lá jejuando, orando e cantando música sem instrumentos musicais malignos 24 horas por dia. Hashtag, só que não. Hashtag Deus me dibre. Deus me dibre. Isso os adolescentes têm essa linguagem, a gente acompanha, né? Isso é mundo ainda, não sei, mas deixa pra lá. Só que não. A gente vai para Efésios, então abra aí sua Bíblia, ou se você não tem essa condição agora, vai prestando atenção aqui nas nossas leituras para que a gente vá seguindo um raciocínio aqui, né? O nosso guia de estudo, inclusive, traz uma sequência aqui de Efésios bacana, que dá pra gente seguir também. Efésios 1, a partir do versículo 3. Já Sim. posso começar a ler aqui? Por favor. Paulo dizendo: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. A Deus. Deus, Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvar. Aliás, Deus assim o fez para o louvor de sua glória, de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós
e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. E Paulo dá ênfase à graça aqui, né? Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Propósito a gente já sabe, que é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E como é que a gente faz isso, né? É o que ele está querendo dizer. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Tá o selo, né? E a gente fica discutindo tantos selos que é por o aí. Selo. Tá aqui o selo. Tá aqui o Está selo. aqui o O selo. selo está aqui. O selo é o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança. Foi ótimo, porque a NVT já traduziu a palavra penhor, que é o que está na minha Bíblia, né, do Isaac. Então, penhor é justamente isso, é a garantia, né? É a garantia. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então veja só, o capítulo 1 aqui, ele vai falar da graça, né? Paulo vai abrir falando sobre isso, porque ele vai mostrar que o plano de Deus na eternidade para o ser humano era que o ser humano vivesse em amor, em união, em misericórdia, em companheirismo, ou seja, era para ser um relacionamento saudável, não era para ter problemas, não era para ter conflitos. Ele não entra muito na questão de pecado aqui no capítulo 1, né? Mas já dá a entender que alguma coisa deu errado, porque o capítulo 1 mostra aqui que a família celestial e a família humana vão ter que ser unidas de novo. E que essa unidade acontece por Cristo e é ratificada por meio do Espírito Santo. Então você perceba que a vontade de Deus, por mais que as suas criaturas tenham sido criadas de formas diferentes, os anjos são diferentes dos homens, não são iguais, né? Os homens não são iguais a Deus, são semelhantes. Mas mesmo em meio às diferenças, era para que houvesse esse relacionamento de unidade, né? De companheirismo, né? De parceria, de união. De Isaac paz. Rezende. Aqui a gente tem uma impressão, né? Às vezes lendo o texto de qualquer forma, de que ele tá falando, ele nos predestinou à salvação, a sermos filhos, e entra aquela discussão de predestinação. Não, então, se Deus escolheu alguns para serem salvos, serem filhos, então ele escolheu outros para se perder e tal. Não, a ideia aqui é que de antemão, o propósito de Deus era que a humanidade, como a Era falou, vivesse em perfeita harmonia, em perfeita segurança. Nunca foi propósito de Deus fazer as pessoas pecarem. Nunca foi isso. Mas, obviamente, um ser que preza pela unidade, e a unidade só existe mediante o amor, né? Para você ter amor, você precisa ter liberdade, né? Se você obriga alguém a te amar, não é amor, é coerção, é uma outra coisa, né? Então, num lugar onde existe liberdade de ser amado, mas também de recusar amar, você sempre vai contar com o pecado, com a rebeldia. E apesar disso tudo, o que Paulo está falando aqui é por causa da glória de Deus, ou seja, para que o caráter de Deus não fosse mal representado na Terra, e no universo inteiro, né? Eu falo assim, não, a partir de Cristo eu vou revelar novamente a glória do Pai, que de novo, é o caráter, é a essência de quem ele é. E o que isso é? Isso é o pagamento da nossa redenção, da nossa remissão dos nossos pecados. Ou seja, em Cristo Jesus, ele vai falar aqui, né? Deus vai convergir todas as coisas desde a plenitude dos tempos, né? Tanto no céu quanto na terra. Ou seja, ele não vai simplesmente consertar um problema que está no planeta Terra. Ele vai consertar um problema que existe no universo. Né? Tudo converge nele. Então não é só uma unidade entre o meu relacionamento entre mim e Deus. Tá certo essa frase? Entre mim e Deus? Entre mim e Deus. Mas também um relacionamento entre mim e todo o universo. Sim, entendeu? Porque quando o pecado entra, diz lá Gênesis, ele causa ruptura em todo esse esquema de relacionamento harmônico que Deus tinha para a humanidade. Um homem ele deveria se relacionar bem com o outro homem, ele deveria se relacionar bem com Deus, deveria se relacionar bem com tudo, só que o pecado trouxe ruptura, né? Trouxe ruptura e agora o reino de Deus ele precisa ser restabelecido, reimplantado, ele precisa dar sequência, né? E aí vem os desafios e a primeira coisa que Paulo está querendo mostrar é que se nós realmente quisermos ser representantes desse reino, né? Quisermos esse reino entre nós, nós precisamos estar dispostos a viver segundo o caráter do seu
fundador. Precisamos buscar seguir o seu E exemplo. para isso, ele deixa muito claro aqui, né, nos 2 versos finais, ele nos disponibiliza o Espírito de Deus para o nosso selamento, ou seja, eu tô selando você, eu tô separando você, estou te santificando mediante o Espírito, estou colocando o Espírito na tua vida como propriedade minha, para que ele garanta que você vai ter condições daqui para frente, até que eu volte, de revelar o meu caráter para as outras pessoas. Ou seja, no fim das contas, não é nem eu que vou revelar quem é Deus. O Espírito vai revelar Santo em mim vai através de quem nós, é Deus. né? Né? Então, a gente, né, a igreja adventista, ela gosta de aplicar isso à guarda dos mandamentos, porque os mandamentos também são essa revelação de quem Deus é, mesmo que, né, de forma muito milimétrica, assim, porque quem Deus é? Meu Deus, quem Deus é? É. Deus Ele é um não é negócio mensurável, ele absurdo, não né? é mensurável. Mas fala assim, ó, você quer começar a entender quem eu sou? Então, eu não só não mato, como eu vivo pelo outro, né? Eu dou minha vida pelo outro e tal. E a gente bota muita ênfase no sábado, né? Porque o sábado, ele tem essa ideia da soberania de Deus na criação, de entender quem Deus é na minha vida, ou seja, o caráter de alguém que cria, mas que ele não só não deixa essa criação a esmo, flutuando, como no primeiro sinal de desgaste e disruptura dessa criação, ele abre mão da sua própria vida para poder restaurar, convergir toda a criação na Terra, no universo e tudo, e trazer de volta assim. Então, viver debaixo desse paradigma, desse reconhecimento, é falar assim, Deus, que o teu caráter esteja em mim, ou seja, que eu seja esse tipo de pessoa pelo Espírito, que seja capaz de sacrificar minha própria vida pelo bem da unidade em Cristo, para revelar o teu caráter para as outras pessoas, né? Muito bom, tá certo. Bom, a gente pode dar sequência aqui então ao livro de Efésios ainda, que tem bastante coisa pra gente falar sobre união, amor, paz em Cristo, crescimento espiritual. Paulo coloca várias coisas aqui, viver na luz na prática, Sim. né? Aí você vai ler agora o capítulo 2, acho que o verso 11, né? Aham. Qual que é o grande problema da igreja de Éfeso, né? Ali você tem muita mistura étnica. Você tem vários judeus, mas também tem gentios de vários lugares, né? Era uma cidade muito convergente, Sim. né? Então vinha gente de tudo quanto é canto. E imagina como é que era essa igreja lá em Éfeso. Era uma igreja muito miscigenada. E aí o judeu já gosta, assim, de uma xenofobiazinha básica, né? Até porque ele sofreu bastante a vida inteira também, a própria xenofobia. Então ele já gosta de falar assim, não, eu sou judeu, eu sou de Deus, a aliança é comigo, não é com você, vocês estão aqui, mas vocês são de segunda categoria, enfim. Então várias das igrejas que Paulo tem que lidar, ele tem esse problema, né? E aqui em Efésios, né, ele vai dar essa ênfase justamente no que está escrito aí no capítulo 2, verso 11. Bom, o contexto aqui, Paulo colocando o seguinte: não esqueçam que vocês gentios eram chamados... Bom, antes aqui, o que tá no capítulo 2? No comecinho ele vai falar sobre como todos, independente de etnia, estão mortos no pecado, entendeu? E que pra voltar dessa morte do pecado é única e exclusivamente por meio de Cristo. Da graça. Não tem obras que nós façamos que nos torne justos diante de Deus. Então, ou seja, Uma dádiva de Deus, né? quando o critério para a salvação é extrínseco ao ser humano, o que isso quer dizer? Não Tá tem a ver fora. com o ser humano, tá fora do que o ser humano acabou de fazer, então não é por meio do ser humano. Se não é por meio do ser humano, uma coisa vai acontecer aí. Lê pra gente. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Preciso explicar isso aqui. Eu aprendi o que representava esse muro derrubado aqui. É interessante demais. É que dentro do templo havia a área dos gentios e havia a área dos judeus. Os gentios não podiam ir para dentro no pátio do templo. No pátio do templo. Você tem o templo ali, o Isso. prédio. Eles têm todo um pátio em volta, que é onde acontece ali os comércios, trocas de Então, sacrifício. os gentios tinham um lugar de sacrifício, Que era bem antes de chegar no os prédio. judeus tinham o lugar deles. E o que separava os dois? Era justamente um muro, que era chamado de Sorek. Inclusive tinha uma plaquinha nesse muro. Sim, Se você passar daqui e não for judeu, você vai ser apedrejado. porque eles entendiam que a Caramba. presença de um gentil ali dentro contaminava Sim. o ambiente. Da Então, qual Paulo vai ser acusado lá no da qual finalzinho Paulo de vai ser Atos. acusado de ter levado um grego Justamente um Éfeso. para dentro do templo. Justamente um Éfeso, não é à toa, né? Uhum. Então, quando ele está dizendo aqui que Cristo ele derruba o muro, ele tá mostrando exatamente isso. Olha, não existe esse negócio de que um gentil vai contaminar vocês. Não existe, isso acabou. Jesus Cristo derrubou esse muro de separação. Uhum.
né? Tanto literal, porque Sim. o templo foi destruído, né? Agora, Mais pra frente. por mais que seja literal essa explicação e ela tá corretíssima, Paulo tá falando dela também para aplicar a um problema que estava dividindo a igreja. Na igreja de Éfeso, assim como em várias das outras igrejas, como Gálatas, por exemplo, existia esse muro de separação. A saber, e você leu aí no verso 11, Circuncisão. circuncisão, Uhum, né? uhum. Ou seja, vocês que não eram circuncidados e vivem aí no meio dos judeus que são circuncidados e se acham por causa disso, ou seja, a circuncisão era um muro de separação em todas essas comunidades. Não, legal que vocês gostam de Deus, mas os circuncidados aqui somos nós, né? E aí, o que ele tá falando aí? A cruz quebrou essa barreira de separação. Tanto que ele fala no verso seguinte aí? Em 15. O 15, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças. Mal interpretado muitas vezes Sim. isso, né? Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Fazendo a paz, né? E leu 16 também, que é importante. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia Então o que entre ele eles. pregou na cruz? Era a Não. inimizade que existia Uhum. entre ambos os grupos. E o que evidenciava isso? A lei. A lei. Então não é que, nossa, agora pode tudo, não tem mais lei, não. Porque o que Cristo Então você quer abole, voltar pro caos. o que Cristo destrói na cruz é a inimizade que a má interpretação da lei causava. Ou seja, o ser humano, ele usa-se da lei, que é um negócio... A lei que é? Ela é um diagnóstico. A gente já falou isso aqui Sim. muito tempo atrás. A lei é falar, olha, você tem câncer. Entendeu? Então vou fazer o que eu quiser da vida. Não. Vai Fala cuidar, assim, não, essa amigo. chapa não foi abolida. Não. Só que aí o que o israelita fazia? O judeu fazia? Não, se você, né, você não faz parte da aliança, não faz parte dessa lei, então você, nem adianta você... Aí você usa algo que Deus deu pra bênção, de dar um diagnóstico do que o pecado tá fazendo com você, e você super enfatiza na carne o que esse problema tá causando, né? Você utiliza a lei pra criar ainda mais divisão, ainda mais inimizade, né? Ainda mais turbulência em vez de paz. E aí Jesus falou assim, olha, pra acabar com isso uma vez por todas, já que vocês não iam resolver esse problema, ou seja, na minha própria carne, com o meu sangue, com a minha própria vida, eu vou dar tudo de mim ali e sofrer a própria morte. Por quê? Pra pagar essa dívida que nenhum dos dois quer pagar e um fica jogando na cara do outro. Então agora que fui eu que paguei e ninguém mais pode falar assim, não, mas eu tenho primazia nisso. Não tem. Fui eu que fiz e eu faço com quem eu quiser. Então os dois agora estão perdoados. Então ninguém mais pode ficar jogando um na cara do outro. Entendeu? Que ele tem primazia em cima dessa dívida, porque fui eu que paguei. Então Jesus, ele derruba esse muro. Ele fala assim, olha, Chega. acabou. Agora vocês são um só, um povo só, uma só nação, uma tribo e tal. E vocês vivem pra minha glória agora. Vocês vivem pra mim, porque fui eu que paguei a dívida. Agora, você falou do Sorek? Sorek. Era um muro visível ali, visível né? que existia. Enquanto os muros invisíveis a gente não constrói, Exatamente. destruindo isso que Por Cristo tanto isso, pregou na cruz. Irmãos à obra, né? A gente tem que derrubar esses muros. Nesse seriado aí, né? Você vê os caras toda hora pra reformar a casa, eles saem mete quebrando a marreta tudo, em né? tudo. Então, Vamos quebrar tudo, gente. Então pensa você na sua comunidade, aí na sua igreja. O que às vezes é uma coisa até boa, mas está servindo de muro pra você impedir que outras pessoas venham até a presença de isso Deus? tem que ser derrubado. Tem que ser derrubado. Porque entendeu? nós não somos construtores de muros, mas de pontes, né? Exatamente. Bom, no livro de Efésios aqui, a gente vai para o capítulo 4 agora. A gente tem 6 minutinhos aqui de episódio ainda. Vambora, que agora é interessante. 6. O nosso guia de estudo traz aqui o verso-chave 4:7. Posso começar a partir do 7 ou a gente pode contextualizar um pouquinho Deixa eu ler antes? rapidinho então o 4 na velocidade rápida, aí Tá. você retoma o 7. Vamos lá. 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, ou seja, coerentemente com o que Cristo significa, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando, que não é aguentando, é dando dando suporte, né? Esforçando-vos consistentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, ó, gente, não tem essa de cada um para um lado, não. A gente está no mesmo objetivo. Então vamos derrubar esses muros, vamos nos focar na mesma coisa que une todos nós, que é Cristo e a missão da esperança, e pelo Espírito Santo vamos manter a paz entre nós para alcançar o nosso objetivo. E até
falando aqui sobre a liderança, né? A unidade na liderança desse movimento que leva o nome de Cristo, né? O versículo 7 aqui do capítulo 4, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outro para ofensas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. E aqui Paulo foi muito estratégico, já falando para a liderança, né, galera? É porque assim, não tem por que ficar brigando, disputando dentro do Poder, corpo de Cristo. né? Por quê? Porque cada um vai desempenhar o seu papel e se desempenhar bem o papel, o caráter de Cristo aparece, é Sim, glorificado, sim. é Ou você tá visível. aqui para ser glorificado. Você tá fazendo com... Qual é a motivação que É. tá por trás do que você está fazendo? Se o seu objetivo é glorificar a Cristo, Não importa que o que diferença você faz faça. o papel que você segue? Versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É, isso aí a gente sabe que só vai acontecer quando Jesus voltar mesmo, né? Essa unidade perfeita. Mas eu não preciso esperar Jesus voltar para ter a unidade perfeita. Eu já posso ir exercitando, eu já posso ir vivendo, eu já posso ir comungando dessa ideia aqui. É o Cristo falando, levanta e anda, entendeu? Sim. O milagre eu faço... Qual que é a ideia da perfeita varonilidade aqui do ser humano, né? É ser o ser humano perfeito que um dia Deus nos criou para ser. É, exato. Que era o quê? A imagem e semelhança, né? De quem Deus é. Então o pecado, ele destrói dentro de nós quem nós somos, a identidade que nós temos de filhos e criação de Deus, né? Então, em Cristo Jesus, a humanidade finalmente entendeu o que é ser um ser humano perfeito. Se alguém se parece com o ser humano que Deus criou para ser, é Jesus. Então agora nós vamos ser transformados à sua imagem, né? E é isso que Paulo está falando. Então, qual que é o nosso papel como cristãos? É ir de pessoa em pessoa que está distorcida pelo pecado e falar assim, você é filho de Deus e eu quero te ajudar, mediante o Espírito, através da nossa comunidade, a você ser restaurado daquilo que você foi criado para ser. Aí Paulo diz, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de nossos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, né? Esse lance da maturidade, importantíssimo, porque de fato, por muitas vezes a gente parece crianças mimadas discutindo gostos. De novo, Isso vamos fazer uma alta... Gostos. Perfeito. Vamos fazer uma autoanálise de como Tudo são gira nossas em torno comunidades. disso. Né? A nossa comunidade representa pessoas que conhecem intimamente a quem Cristo é. E o que significa conhecer quem Cristo é? Significa ser quem ele é, no sentido de emular os seus traços de caráter, buscar o sacrifício em prol do outro, buscar a restauração do outro. Ou, igual vocês falaram, a gente está discutindo, mas acho que o púlpito fica melhor aqui. Esse instrumento pode, esse não pode, isso aqui... Gente, essa não é uma discussão que pessoas maduras deveriam ter. Pessoas maduras não discutem como podemos salvar outras pessoas. E aí, Paulo diz que pessoas maduras vivem pelo Espírito, que é lá o que ele escreve no capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Isso. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Engraçado que, por vezes, curioso, a gente lê esse verso e aí a gente vai discutir só o vinho. Exatamente. Não, mas já passou um monte de coisa aqui que eu vi os textos isolados. Falo, nossa, vamos falar do vinho, porque é o que Paulo está querendo dizer. Então, e o que Paulo está querendo dizer de novo? Por que ele falou do vinho? O que leva uma pessoa a buscar o vinho, né? Descontentamento com alguma coisa. Ou ela tá desgostosa e ela quer, né, anuviar seus pensamentos e tal, ter aquela sensação de euforia, e ela não tem mais responsabilidade. Depois que ela toma, se embriaga, né, e vinho aqui é algo, enfim. Ela não tem mais responsabilidade sobre suas ações. Ela vai fazer o que ela quiser fazer, não tem mais controle. Já quando o Espírito Santo toma a vida de uma pessoa, essa pessoa não vai mais atrás daquilo que ela quer.
Só que ela também, igualmente ao vinho, ela não tem mais controle sobre suas ações. Só que o efeito que o espírito causa é um outro efeito. Porque ela não vive mais para os seus próprios interesses. Já no vinho, não. A pessoa tá lá satisfazendo na sua vontade ali e tal. Então é muito interessante porque ele tá falando assim, olha, as duas coisas, tanto o vinho quanto o Espírito Santo, faz a gente perder o controle. Entendeu? É muito interessante esse paradoxo. Só que uma te leva pra destruição, a outra te ajuda a salvar outras pessoas. Interessante. Entendeu? Mas as duas te negam então, assim. na verdade, o convite de Paulo aqui é perca o controle para aquilo que é certo. Isso. Precisamente. Aí Paulo continua aqui, a gente já está terminando, versículo 22 também do capítulo 5, esposa, sujeitem-se cada um ao seu marido. Agora ele vai pro núcleo familiar. Exato, ou seja, está falando aqui sobre relacionamentos humanos em Cristo. E sempre lembrando que o que está acontecendo aqui é que Cristo escravos e senhores. Cristo está querendo restaurar a relação, o projeto original. Então, se eu quiser entender o que é a sujeição da esposa aqui, eu preciso voltar pra Gênesis. Senão, a vida das mulheres vai virar um inferno. Essa é uma parte até muito polêmica. A gente já fez vários episódios, inclusive, sobre esse trecho da Bíblia. Mas aqui Paulo está querendo falar e nos conduzir ao entendimento sobre relacionamentos, né? Pais e filhos, marido e mulher, servo e senhor, enfim, né? Vale a pena você dar uma lida mais profunda nisso aqui também. Vale a pena ver de novo, né? Mas é basicamente o que Paulo já está nos convidando, né? Nós nos relacionamos com Cristo quando nos relacionamos de maneira correta e saudável com as pessoas. Sim. Né? Bom, irmãos à obra, então. Irmãos à obra. Irmãos à obra. Hey, let's go. Semana que vem tem mais Contra a Cultura, mais um trecho especial aqui desta nossa série Venha a Nós o Teu Reino. Esse foi o 4º episódio. Semana que vem, já estamos no 5º, hein, galera? O tempo avoa. Avoa. Como nós dizemos. Até semana que vem, se Deus assim permitir.